Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para trazer uma palavra ao seu coração, para orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, nós temos formado aqui uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil, pessoas também fora do Brasil têm acompanhado, e eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas de Angola, pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram na França. Esses dias eu vi um comentário aqui de uma moça da Suíça. Olha isso, irmãos, Deus tem feito a obra. Pessoas do mundo inteiro têm acompanhado essas orações e eu louvo ao Senhor porque esta obra não é minha. Muitas vezes o inimigo se levanta, ele tenta me desanimar, ele tenta fazer alguma coisa para que eu não venha gravar as orações aqui. Mas essa obra pertence ao Senhor. E é por isso que eu sempre descanso o meu coração, porque eu sei que essa batalha não é minha. Essa batalha pertence a Deus e Ele é quem guerreia por nós. Amém? Eu sei também que se você chegou aqui hoje não é por acaso, foi Deus quem te trouxe aqui. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que simplesmente estavam navegando pelo YouTube e de repente encontraram o vídeo, começaram a assistir e não pararam mais. Esses dias mesmo um casal me parou na rua e eles falaram: pastor, nós só temos que te agradecer porque eu com a minha esposa estávamos vivendo uma vida totalmente derrotada, destruída. Eu estava mexendo com drogas e a minha esposa presa no vício do álcool. Irmãos, Deus fez uma obra. Esse casal falou para mim que eles começaram a assistir um vídeo e aí depois assistiram o segundo e aí eles perceberam que teria todo dia a oração da manhã e da noite e eles não pararam mais. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eles foram libertos das drogas, a vida começou a prosperar financeiramente também. Então é isso que Deus faz, irmãos, quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo mudar aquelas áreas da nossa vida que antes nós estávamos no controle e agora entregamos nas mãos do Senhor, Ele faz a obra completa. Amém? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai abrir os seus olhos para você entender de uma vez por todas que só é possível você viver em paz se você praticar o perdão, tá bom? Eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer muito com o seu coração e no final eu quero orar por você. Nós vamos fazer aqui uma oração de guerra, uma oração de libertação e Deus vai fazer a obra completa, amém? Antes de tudo eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. E mais um detalhe importante, se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar membro. Clique também nesse botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, para você fazer parte. É muito simples, é muito rápido e você vai poder ter um acesso mais próximo de mim na área de membros. Além disso, estará ajudando instituições de caridade e você estará transformando vidas de crianças carentes na África, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Você pode fazer a diferença, amém? Então venha fazer parte e para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, o versículo 30 ao 32. Preste muita atenção nela, porque esta palavra pode transformar a sua vida de hoje em diante, tá bom? Está escrito assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que quando nós guardamos mágoa no coração, rancor, sentimos raiva de alguém por algum mal que elas nos fizeram, nós prejudicamos a nós mesmos e nós entristecemos o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo não é uma pomba. Apesar de que ele desceu em forma de pomba sobre Jesus quando ele estava se batizando no Rio Jordão. Naquele momento nós sabemos que o Espírito Santo desceu como pomba, porque a pomba é um animal puro, um animal muito sensível, e assim é o Espírito Santo. Mas ele é, na verdade, uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E quando eu falo pessoa, na verdade eu estou falando de Deus. Eu estou querendo dizer que ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem intenções,
Então muitas vezes nós lemos na Bíblia o Espírito Santo trazendo a sua vontade para os apóstolos. Ele dizia: olha, vão por aquele lugar, façam isso, façam aquilo outro. Então o Espírito Santo, ele tem desejos, ele tem vontades. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eu sei que quando nós guardamos mágoa, o nosso coração fica contaminado. E por isso o Espírito Santo, ele fica triste, porque ele não encontra espaço para trabalhar. Ele deseja mudar o nosso coração e nos tornar a semelhança de Jesus. É por isso que aqui está escrito que nós devemos ser bondosos, compassivos, perdoando, assim como Jesus nos perdoou. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é perdoarmos as pessoas como Jesus nos perdoou, porque imagina o tamanho do perdão dele por nós. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor e mesmo assim Ele está disposto a nos perdoar. Agora, será que temos condições de perdoar também as outras pessoas, assim como Jesus está sempre nos perdoando? Eu acredito que para o homem isso é impossível. Eu acredito que só é possível quando temos o Espírito Santo nos ajudando. E é por isso, irmãos, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Devemos contar com a ajuda dele e não deixarmos de ouvir a sua voz. A sua voz é suave, a sua voz nos dá direção, consolo, mas é importante que para isso a gente purifique o nosso coração. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas eu quero te dizer que é possível. Quando você abre o seu coração, você deixa que o Espírito Santo flua dentro de você. Eu vou contar aqui uma coisa rápido para você entender que eu também passo por lutas. Eu também sou tomado muitas vezes pela raiva, pela mágoa, mas eu estou sempre me lavando nas águas do Espírito Santo. Amém? Uma vez eu namorei uma moça e essa moça acabou me traindo algumas vezes. Ela teve relação com seu ex e eu fiquei sabendo disso através de um amigo meu que me contou os detalhes. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu queria me vingar dela. Eu queria que ela pagasse de alguma maneira por tudo que ela fez contra mim. Isso porque eu tinha dado o meu melhor, eu sempre fazia o bem para ela. Por que ela foi fazer aquilo comigo? Irmãos, foi um sentimento tão terrível. E eu vejo que naquela hora todos nós sentimos raiva, sentimos vontade de devolver na mesma moeda, de fazer com que ela pague pelo que ela fez. Irmãos, tinha uma questão. Meia hora depois de eu ter ouvido aquela notícia da traição, eu tinha que ministrar o louvor na igreja. Irmãos, agora vocês coloquem no meu lugar. Faltando meia hora para o culto, eu com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, eu não tinha cabeça nenhuma para ministrar louvor. O meu coração estava totalmente atribulado com raiva, com mágoa. E foi então que eu entrei no banho, eu tinha poucos minutos, e foi naquele momento que eu abri o meu coração para Deus. E eu falei: Deus, eu não posso continuar com essa mágoa no meu coração. Eu não posso continuar com essa raiva. Eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Senhor, eu estou muito mal e eu sei que se eu não perdoar, eu vou estar dando brechas para o inimigo. E eu é que serei prejudicado. E eu comecei a orar: irmãos, Deus, eu sei que se eu continuar assim, eu vou estar arruinando a minha vida. Eu vou estar destruindo a minha vida. E foi nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu comecei a sentir a presença de Deus. E de repente eu fui sentindo um amor, e aquele amor foi preenchendo o meu coração, e por fim eu já não tinha mais mágoa, não tinha mais rancor. Eu comecei a orar para o tanto que Jesus me perdoa, pelo tanto que Ele tem paciência comigo, que Ele não guarda mágoa, rancor. E ao olhar para Jesus, eu consegui perdoar aquela moça. Irmãos, foi um perdão maravilhoso. Aquilo me libertou de dentro para fora. O diabo foi envergonhado naquele dia. E graças a Deus, eu não guardei um pingo de mágoa, um pingo de raiva, e eu simplesmente liberei o perdão. Eu comecei a falar em voz alta: eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve nada, você não fez nada contra mim, porque eu estou relevando tudo isso. Irmãos, eu comecei ainda a profetizar bênçãos sobre ela. Eu comecei a abençoá-la e pedindo a Deus misericórdia pela vida dela. Eu sei que você, me ouvindo esse relato, você vai até pensar: mas pastor, eu não consigo de maneira alguma, eu não consigo sentir essa vontade de perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa: o perdão não é sentimento, é uma decisão que você toma de obedecer a Deus. E aí, com o tempo, quando você perdoa, os teus sentimentos vão sendo transformados, e aí você consegue sentir paz, alívio, você não guarda mais mágoa.
Essa é a maravilha do perdão. Você é que é beneficiado, amém? Mas ao contrário, quando você não perdoa, existe algo perigoso no mundo espiritual que eu quero ler para você, onde o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 11, o versículo 25 e o 26. Olha o que ele disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha isso, irmãos, olha que coisa perigosa. Eu sei que às vezes é difícil perdoar alguém que feriu nossos sentimentos, traiu a nossa confiança, desrespeitou os nossos princípios. Eu já passei por isso várias vezes, inclusive zombaram de mim, do meu ministério, e por muitas vezes eu guardei mal, sabe, no coração. Por muitas vezes eu dizia, eu só quero que Deus faça justiça, mas na verdade o meu coração estava querendo vingança. Eu queria que a outra pessoa, ela entendesse a gravidade do que ela fez e que ela pagasse por isso. Mas em todas essas vezes, irmãos, eu perdoei, porque eu sabia que se eu não perdoasse, eu não teria o perdão de Deus, e isso é muito grave. Eu sabia que a minha comunhão com Deus é mais importante do que tudo, e que eu não poderia me afastar do Senhor. E talvez você esteja pensando, mas pastor, essa pessoa que me machucou, ela não merece o meu perdão. O que ela fez para mim foi grave demais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo perfeitamente. Comigo aconteceu assim, mas será que você e eu também merecíamos o perdão de Deus? Será que nós somos tão bons a ponto de achar que Jesus deveria mesmo ter morrido naquela cruz para lavar os nossos erros? É claro que não, mas mesmo assim Ele fez isso por nós. Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoou completamente, ao ponto da Bíblia dizer em 1 Coríntios capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Irmãos, Deus Ele não quer somente nos perdoar, mas Ele quer nos limpar de toda a sujeira que o pecado causou. Você que reconhece que pecou, que está pecando, você sabe que o pecado suja o coração, mas o Senhor está te prometendo hoje, eu quero te purificar, eu quero te limpar completamente, e vai ficar somente as marcas das cicatrizes para você se lembrar da onde foi que eu te tirei, amém? Quando nós machucamos, a gente sabe que fica aquela cicatriz e a gente olha para ela, a gente lembra do passado, a gente sabe exatamente onde aconteceu, como aconteceu, mas isso não quer dizer que aquilo nos causa dor. Não causa nada disso. Ela simplesmente nos traz a lembrança. Por isso, perdoar significa libertar todos esses sentimentos ruins contra essas pessoas que tomam conta do seu coração e que te fazem mal. Perdoar é você escolher seguir em frente, sem mágoa, sem rancor, porque você sabe que todas as pessoas merecem o perdão, uma segunda chance. Então, quando você perdoa, você é beneficiado em todas as áreas da sua vida. Primeiramente, na área espiritual, porque o seu relacionamento com Deus será muito melhor. Segundo, vai fazer bem para sua mente, porque você vai evitar sofrer uma depressão, um infarto com o tempo, você vai ter paz na sua mente. Terceiro, vai fazer bem para o seu corpo, porque a paz que você vai sentir vai trazer um ânimo novo, saúde, você vai ter disposição para enfrentar a vida. E em quarto lugar, vai te ajudar a melhorar socialmente, porque você vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem, nós já vamos fazer a nossa oração, e eu quero que você siga o conselho de Jesus, que está em Mateus capítulo 18. Quando ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar todas as vezes. Não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que está te machucando. Você não é obrigado a ficar ali se machucando, ferindo com aquelas palavras, com aquelas atitudes. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Tem muitas pessoas que vão nos dizer assim: para que você vai continuar nesse relacionamento? Para que você vai continuar acreditando naquela pessoa? Mas é aí que entra o Espírito Santo. Ele vai te dar direção, ele vai te dar perseverança para você continuar acreditando. Então seja guiado pelo Espírito Santo e perdoe sempre que possível, tá bom? Isso vai fazer bem para você e para o seu relacionamento com Deus. Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e no final da oração, não saia daqui, porque eu tenho um recado importantíssimo para você e eu não quero que você saia, tá bom? Vamos orar então.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesse dia para Te agradecer por mais este momento de oração. Oh meu Pai, quantas vezes a Tua palavra nos renovou, quantas vezes a Tua palavra ela foi o alimento diário, o alimento para a nossa alma. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho certeza, meu Pai, que se não fosse a Tua graça e o Teu perdão, eu não estaria aqui hoje. Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Nos ajude a lembrar, Senhor, da grandeza do perdão, do Teu amor. Oh Deus, quantas vezes nós erramos e pecamos e viramos as costas para Ti, mas o Senhor jamais nos abandona. O Senhor é aquele que está sempre disposto a nos trazer de volta. Assim como o pai daquele filho pródigo que fez todo tipo de besteira no mundo. Ele se envolveu com prostitutas, ele bebeu até cair no chão, ele se envolveu com pessoas erradas, fez todo tipo de burrice. Mas o Senhor mesmo assim estava aguardando o seu arrependimento, estava aguardando que ele voltasse para casa para receber o perdão e a restauração. Pai, eu creio que muitos aqui que estão me ouvindo foram tocados por essa palavra. Essas pessoas precisam liberar o perdão e elas não têm conseguido, ó Deus. Ajuda elas, Pai. Esta mulher precisa liberar o perdão para os pais. Este homem precisa perdoar os pais também, porque eles não receberam amor dentro de casa, palavras de sabedoria. Pelo contrário, eles foram humilhados, eles foram abandonados, desprezados. Mas, Senhor, neste momento, pela fé, nós estamos abençoando todas as pessoas que nos machucaram, todas as pessoas que nos feriram. Senhor, nós declaramos o perdão, liberamos o perdão sobre estas pessoas. Pela fé, não guardamos mágoas mais. Pela fé, nós cancelamos todo mal, toda barreira. Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Elas têm pecado, Senhor, elas têm machucado pessoas, elas têm prejudicado tantas vidas, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós e ainda continua tendo. Pai, nós liberamos o perdão, assim como Jesus tem nos perdoado, e nós abençoamos aqueles que falam mal de nós. Eles estão perdidos, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça justiça e, como diz a Tua palavra, a vingança pertence ao Senhor. Não nos deixe agir por conta própria, não nos deixe fazer justiça da nossa maneira, mas nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que hoje nos ofende, aquilo que hoje nos machuca, nos maltrata. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor fará justiça por nós, crendo que o Senhor é quem nos defende. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos por tudo que o Senhor fez hoje e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto.
Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida.
E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai,
continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui.
Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.